Tudo bem com você? É muito bom poder gravar esse vídeo mais uma vez para juntos abrirmos a palavra do Senhor. Essa é uma nova fase aqui do meu canal, onde eu estou gravando sermões, reflexões que têm a ver com a minha caminhada espiritual e que podem ajudar você também no seu crescimento e no seu conhecimento. Eu tenho muito claro comigo o chamado que Deus me fez. Deus me pediu para ajudar as pessoas a pensarem a sua fé, a terem mais raízes, a serem mais profundas e aguentarem os impactos da vida. Isso não tem nada a ver com idade. Essa maturidade espiritual tem a ver com a experiência que você desenvolve ao lado do Senhor. Porque eu tenho encontrado pessoas que já têm os seus cabelos brancos, que já viveram muito, que têm experiência de vida, mas que infelizmente ainda são meninas ou meninos no conhecimento espiritual. Diante de qualquer problema, alguns se revoltam, alguns se levantam contra Deus, como que se não fosse justo ou como se fosse esperado que nessa vida nós não tivéssemos problemas ou não passássemos por dificuldades. Mas essa não é a promessa bíblica. Isso não está na palavra do Senhor. Isso é algo que está sendo vendido para as pessoas por alguns pregadores marqueteiros que estão vendendo uma fé que não tem nada a ver com a fé da Bíblia, que não tem nada a ver com a fé verdadeira, que está fundamentada na palavra do Senhor, na Bíblia. Por isso que nós sempre temos que voltar os nossos olhos para a palavra do Senhor, para entender aquilo que Deus está falando e aquilo que Ele vai falar. Neste segundo vídeo, é basicamente uma continuação do primeiro vídeo. Se você não viu o primeiro vídeo, eu te convido a ir lá. O título é Instagram hackeado e a vaca no precipício. E lá você vai entender um pouquinho por que este canal agora está recebendo mais vídeos e por que eu decidi usar esse meio de comunicação para compartilhar sermões e mensagens com você. Deixa eu só aproveitar aqui o momento, já que estou fazendo propaganda. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que essa mensagem que abençoa a sua vida possa abençoar também a vida de outras pessoas. Então, na continuação, eu decidi usar o digital como uma ferramenta de evangelismo. A minha responsabilidade hoje, aquilo que a igreja me pediu para fazer, é conduzir campanhas de evangelismo em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia em 8 países da América do Sul. E também apresentar 2 programas de televisão na Novo Tempo. O programa em português é o Arena do Futuro e o programa em espanhol se chama Decifrando el Futuro. Eles são programas irmãos, porque o tema que eu apresento no Arena do Futuro é o mesmo tema que eu apresento no Decifrando el Futuro. Só muda o idioma, muda a Bíblia, mas o tema é exatamente o mesmo. E assim, muitas pessoas estão sendo impactadas com essas mensagens, das quais eu agradeço e louvo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, porque nada é sobre mim. Tudo é sobre Ele e por aquilo que Ele resolveu fazer por meio de mim e por meio do meu ministério. Bom, como eu decidi usar o digital como ferramenta de trabalho, eu tenho dedicado muito tempo a isso, trabalhado arduamente, às vezes de madrugada, às vezes muito cedo, para preparar esses conteúdos, porque são cortes de sermões que eu prego nas igrejas, são cortes do programa Arena do Futuro, são textos ou responder às pessoas que são atendidas e muitas delas encaminhadas para um estudo bíblico na Escola Bíblica da Novo Tempo, porque meu objetivo não é que você fique apenas com o corte do sermão que eu publico, mas que você continue a sua caminhada de estudo da Palavra do Senhor, se aprofundando, entendendo ainda mais aquilo que Deus tem. Por isso, não é apenas para você ficar com aquilo que eu apresento aqui, mas eu quero que você continue estudando a palavra do Senhor, porque essa palavra que transforma, essa palavra que restaura, é essa palavra que dá sentido à vida. Eu anotei algumas coisas aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, de lições que eu aprendi desse ataque hacker. Como eu disse, eu trabalhei arduamente para ter um perfil que seja relevante, que seja forte, porque o meu objetivo não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com ser conhecido. O meu objetivo é que a mensagem chegue cada vez mais longe. O meu objetivo é que a minha imagem desapareça e que apareça apenas a imagem do Senhor. Porque é Ele que transforma, é Ele que deu sentido à minha vida. Deus tem sido tão bom comigo e Ele fez tantas transformações na minha vida que eu quero que Ele faça o mesmo na vida de outras pessoas. Por isso eu não posso me calar. Por isso eu não posso guardar apenas para mim mesmo. É preciso levar para outras pessoas, é preciso levar adiante. Então, quando eu me vi no meio de um ataque hacker,
quando eu me vi sendo agora alvo de criminosos e golpistas que estavam usando a minha imagem para enganar as pessoas e me colocaram para fora do meu perfil, eu não podia entrar, eu comecei a questionar Deus, pensando assim, Senhor, eu tenho usado o meu perfil para pregar o evangelho, eu tenho usado as ferramentas que o Senhor me dá para preparar um povo para o encontro contigo, e agora eu sou alvo desse ataque, eu sou vítima de um crime, sem poder fazer nada. O que mais me incomodou é que eu não cliquei em nada, eu não recebi nenhum e-mail, eu não entrei em nenhum site suspeito, não aconteceu nada. Eu fui vítima sem que eu participasse de qualquer coisa. Eu fui encontrado por esses criminosos que me estudaram, que me monitoraram e que conseguiram acessar a minha linha telefônica. Eles levaram o meu chip para um outro aparelho e assim, usando o meu SMS, eles conseguiram resetar as minhas contas no Instagram do português e do espanhol para começar a aplicar os golpes. E como eu fui vítima, eu fui rendido, eu comecei a dizer, Senhor, por que isso aconteceu? Você já parou para pensar também quando alguma coisa ruim acontece na sua vida e esse questionamento também aparece no seu coração? Senhor, eu faço tudo certo, eu vou à igreja, eu sou dizimista, eu não engano ninguém, eu não minto, eu não adultero, eu não estou envolvido com falcatruas, com fraudes, e mesmo assim eu passo por problemas, mesmo assim eu enfrento dificuldades. Essa é a grande questão do ser humano. Sabe por quê? Porque o mal é mal, porque não atinge apenas as pessoas que são boas. O mal é mal porque atinge todo mundo. O mal é mal porque atinge inclusive aqueles que são maus, porque se o mal atingisse apenas aquele que é mal, ele não seria o mal, ele seria justiça. Então o mal também atinge pessoas boas, assim como o bem. O bem é bom porque atinge inclusive os maus, não atinge apenas aqueles que são bons. Então, dessa perspectiva, mal e bem atinge todo mundo. Quando nós estamos aqui nesse planeta, isso significa que a chuva virá sobre justos e injustos. O céu mostrará o sol sobre justos e injustos, ou seja, todos nós estamos suscetíveis a coisas boas e a coisas más. Mas quando você, que procura apenas fazer o bem, é acometido de uma enfermidade, é acometido de alguma desgraça, nós começamos a questionar por que isso acontece. Bom, quando eu olho para a Bíblia, eu tenho que ressaltar que mesmo as pessoas boas, mesmo as pessoas justas, os grandes nomes da fé, eles também passaram por provações. Me lembro agora, por exemplo, de Jó, um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem que era um exemplo, e era tal o seu exemplo que chamou a atenção de Deus e também chamou a atenção do próprio diabo, que um dia diz para Deus, quando perguntado sobre Jó, que Jó era fiel porque Deus dava tudo para ele, porque ele tinha muitas bênçãos. Mas Deus conhecia o caráter de Jó. E Deus responde a Satanás assim, não, Satanás, eu conheço, eu sei a essência de Jó. Ele não me serve por causa das bênçãos que eu dou. Jó me serve pelo amor. Jó me serve porque ele entendeu quem eu sou. E o diabo desafia 2 vezes. E ele toca em tudo aquilo que Jó possuía, toca na saúde de Jó, mas não mata Jó, a tal ponto que a esposa de Jó, olhando todo o sofrimento e as perdas que ele havia passado, diz assim, Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Em outras palavras, a esposa de Jó estava sugerindo ao marido suicídio. Se suicida, Jó. Olha onde é que você está, olha onde você chegou, olha a situação que você está enfrentando, para você já não tem mais saída, para você já não tem mais nada. E Jó repreende a esposa dizendo assim, você fala como uma tola, você fala daquilo que você não sabe, porque Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, porque a essência de Jó era exatamente essa. Ele confiava em Deus, ainda que ele não entendia porque os problemas estavam acontecendo da forma como estavam acontecendo. Jó, que era um grande homem em nome da fé, passou por aquilo que passou sem entender por aquilo que ele estava enfrentando, mas ele reconhecia que a fé, ela ajudava ele a olhar por cima dos problemas. A fé ajudava a divisar que, por mais que o sofrimento fosse intenso, Deus não havia lhe abandonado. E por isso Jó continuou. E por isso Jó seguiu, ainda que com os sofrimentos mais profundos. Um homem de fé que padeceu. Ah, e por falar em homem de fé,
eu não posso esquecer também de Jesus, o nosso Salvador, ele que foi perfeito e não cometeu nenhum pecado. Em Jesus não havia nenhum equívoco, nenhuma sombra ou nenhuma dúvida sobre aquilo que ele era e aquilo que ele fazia. E mesmo diante disso, a Bíblia nos diz que nos momentos finais da sua vida, quando Jesus estava com os seus discípulos orando no Getsêmani, momentos antes de Judas aparecer com os soldados que entregariam o mestre para ser açoitado e depois condenado à crucifixão, Jesus estava orando, acompanhado de 3 dos seus discípulos que começaram a dormir. E Jesus, neste momento de pesada angústia, ele suou sangue. Essa é uma condição clínica que é possível para pessoas que estão passando por momentos de estresse absurdo. É possível chegar a suar sangue. Embora eu não conheça ninguém que chegou nessa situação, a medicina diz que é possível e Jesus chegou a essa condição porque todo o peso da humanidade repousava sobre os seus ombros. Jesus enfrentava toda a dor e a tragédia da queda do ser humano naquele momento. Ele era a nossa ponte e se Jesus falhasse, o ser humano estaria perdido e perdido para sempre. Por isso ele, angustiado, suou sangue. Um momento de terrível estresse, de terrível angústia. Se Jesus passou por tudo isso, porque eu penso que não passaria por problemas ou por dificuldades. Pensa comigo também nos apóstolos. A tradição conta da morte de vários deles. E todos eles tiveram mortes trágicas. Ainda que eles eram seguidores de Jesus, ainda que eles foram pessoas que deixaram tudo para cumprir o chamado do Senhor. Deixaram redes, deixaram a pesca, deixaram família, deixaram os seus trabalhos para trás para seguirem Jesus. E seguiram Jesus no momento que não tinha nenhuma estrutura. Eles seguiram Jesus sem saber o que aconteceria. Eles sofreram perseguições depois da morte de Cristo. Eles pagaram o preço para que eu e você hoje tivéssemos a Bíblia, tivéssemos acesso ao Evangelho. E eles tiveram mortes trágicas. Então eu não posso pensar que a minha vida vai ser uma vida sem dor e sem sofrimento se eu estiver com Cristo. Porque mesmo estando com Cristo, nós vamos passar por problemas e dificuldades. Então, eu não posso também dizer a você que os meus perfis que eram dedicados ao Senhor e à pregação do Evangelho, e por causa disso, eles jamais seriam alvos dos ataques do mal. Porque nós temos um inimigo que trabalha o tempo todo, e ele procura maneiras de nos atacar, e ele procura maneiras de achar a nossa vulnerabilidade para nos desanimar. Então, se eu estou no mundo, eu vou passar por dificuldades, eu vou passar por aflições. Mas a grande mensagem que eu tenho para você é que, embora o mal, por muitas circunstâncias e razões, ele aparentemente vença, Deus nunca nos abandona. Ele nunca nos deixa. E quando algo foge do seu controle, quando algo acontece que faz com que você questione por que está acontecendo, saiba que Deus, ele não vai te deixar. Porque quando ele permite alguma coisa que explora a sua vulnerabilidade, que mostra a sua fraqueza, ou que evidencia que você não tem todas as ferramentas para enfrentar essa vulnerabilidade que nós sentimos diante das adversidades, ela nos lembra, mesmo em nossa fidelidade, que precisamos ser dependentes da graça e do poder de Deus. Eu lembro, por exemplo, de Paulo e o seu espinho na carne. Ele conta em 2 Coríntios, no capítulo 12, que ele foi até o terceiro céu. Ele chegou à sala do trono de Deus. E ele diz que quando ele voltou de lá, para que ele não se transformasse em uma pessoa orgulhosa, Deus deu a ele um espinho na carne, que ele chama de mensageiro de Satanás, que o esbofeteava, para lembrá-lo todo o tempo quem ele era. Para que ele não tivesse a experiência do trono ocupando agora o seu lugar e fazendo dele uma pessoa diferente. Deus permite esse espinho na carne para manter Paulo dependente. Eu lembro também de Elias, um homem de grandes feitos, um homem que matou 850 profetas de Baal e do poste ídolo de Azira em um desafio no Monte Carmelo. Um homem que profetizou 3 anos e meio de seca.
um homem que fazia milagres, mas que depois desse grande feito no Monte Carmelo recebeu uma ameaça de Jezabel. E Jezabel diz assim: olha, Elias, você matou os meus 850 homens e daqui um dia eu vou fazer o mesmo com você, eu vou te matar. Elias foge desesperadamente, caminha um dia no deserto, senta embaixo de um zimbro e pede a morte. Como um homem que mata 850 profetas, que faz fogo descer do céu, ele sucumbe diante da ameaça de uma mulher que não fazia nenhum sentido, uma ameaça em nome de deuses que já haviam provado que nem existiam. Elias teve o seu momento de tragédia pessoal, ele teve o seu momento de angústia, teve o seu momento de estresse, o seu pedido de morte. Ele passou por isso para demonstrar a sua vulnerabilidade. Embora ele fizesse milagres e fosse um grande nome da fé, ele também era um ser humano. E esta fragilidade lembrava a Elias a sua necessidade de dependência. Eu lembro também de Gideão, que teve a sua capacidade questionada. Ele foi de 32 mil homens para 300. Deus foi cortando e não fazia nenhum sentido, porque os 32 homens já seriam pouco diante do desafio. Mas Deus fala assim: Gideão, 32 mil é muito. Como assim é muito, Senhor? Vamos cortar. E foram cortando, até chegar em 300. 300 pessoas. Era impossível. A derrota era fácil, a derrota estava decretada. Mas a grande questão é que Gideão tinha o poder de Deus. E porque ele tinha o poder de Deus, Deus garantiu a vitória. Ou seja, não era a vitória pelo tamanho do exército. A vitória viria pela dependência. A vitória viria porque estava Gideão e os seus soldados nas mãos do Senhor. E o poder do Senhor faria com que eles vencessem. Você entendeu onde eu quero chegar? Deus permite que essas tragédias aconteçam em nossa vida para que a gente tire a nossa força, ou tire a nossa confiança, ou tire a nossa estratégia, a nossa metodologia, a nossa expertise, o nosso pensamento, para agora depositarmos tudo nas mãos do Senhor. Ou seja, Deus tira aquilo que nós temos, porque pode se transformar numa válvula de escape ou uma válvula da qual nós confiamos e deixamos Deus um pouco para trás. Por isso que muitas vezes Deus tira de mim aquilo que muitas vezes está trazendo muita confiança em mim, para que eu aprenda a confiar ainda mais no Senhor, para que eu aprenda a depender ainda mais dele. Eu lembro de Ana, sem esperança de maternidade, e como Deus opera um milagre, porque a sua graça o sustentou. Essas situações, elas testam a nossa fé e elas fortalecem a nossa dependência do Senhor. E quando a minha dependência aumenta de Deus, Ele me lembra de que quando as situações estão difíceis e complicadas, mesmo aparentemente Deus parecendo distante, a Bíblia diz que Deus está sempre presente. É isso mesmo. Eu, no último vídeo, falei sobre Romanos 8, 28. Agora eu quero voltar para Romanos 8, esse é um capítulo que eu gosto demais, e eu quero agora ir para outros versos aqui no capítulo 8. Eu quero ir para os versículos 35 até o versículo número 39. Diz assim a palavra de Deus: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Paulo está perguntando aqui, o que é que pode separar você do amor de Deus? Será que as situações desta vida, os problemas deste mundo, têm condição de te afastar do amor de Deus? Será que porque algo aconteceu diferente daquilo que você esperava, você está longe do amor de Deus? Ele continua dizendo, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que os problemas podem ser grandes, as situações podem ser difíceis e complicadas, mas por meio daquele que nos amou, que é o nosso Deus, nós somos mais do que vencedores. E ser mais do que vencedor
é ter certeza de que você não é um derrotado, de que você não é uma derrotada, de que Deus tem uma coroa de vitória para colocar sobre a sua cabeça. E não são as suas forças, não é a sua inteligência, não é a sua sabedoria, não é o seu conhecimento, mas é o poder e a graça de Deus que atua sobre você. Quando eu paro para olhar para o meu Instagram hackeado, por exemplo, que é o tema desses 2 últimos vídeos, eu fico triste por aquilo que aconteceu. Mas Deus está dizendo, Rafael, confia em mim, fica comigo, anda do meu lado. Não é o Instagram, não é essa ferramenta que vai fazer com que você cumpra a missão que eu te dei. Essa missão, ela é cumprida de outras formas e de outras maneiras, porque nada vai me separar do amor de Deus. E aí diz o versículo 38, a conclusão de Paulo, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, verso 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Embora os desafios possam abalar a nossa confiança ou os nossos projetos, eles não abalam o cuidado que Deus tem por nós. Isso nunca muda, isso jamais muda, porque Ele continua nos guiando. Ele continua protegendo, Ele continua sustentando, ainda que não seja da forma como eu e você esperamos. Mas isso não quer dizer que Deus não está cuidando. Isso não quer dizer que Deus não esteja fazendo nada, porque as dificuldades que nós enfrentamos, elas são ferramentas de Deus para nos moldar. Eu li certa vez uma história que perguntaram a Michelangelo como é que ele fazia para fazer as suas esculturas. E ele falou assim, é fácil. Eu vejo um bloco de pedra, imagino aquilo que eu vou fazer e tiro os excessos. Os excessos que Michelangelo tirava da pedra eram com marretadas, eram marteladas que ele dava e assim ele ia esculpindo aquela pedra. O mesmo acontece comigo. Eu sou uma pedra bruta e Deus precisa me moldar. E Ele vai me moldando com algumas marteladas que Ele vai dando. Esses impactos às vezes são profundos, são doloridos, incomodam. Mas é o jeito que Deus tem para nos moldar, porque quando Deus permite o problema e Ele não resolve o problema, é porque Deus tem para você muito mais no problema do que na resolução do problema. Deus tem para você algo muito maior nisso que você está enfrentando do que naquilo que você gostaria que Ele fizesse. Porque Deus não erra, Deus não se equivoca, Ele faz tudo exatamente do jeito que tem que ser feito. E é nisso que eu confio. É nisso que eu me agarro todos os dias. E veja comigo o que Tiago 1, versos 2, 3 e 4 nos dizem. Aqui, Tiago está falando sobre os benefícios das provações. E esse verso aqui, ele é muito significativo. E ele fala muito ao meu coração. Olha o que Tiago diz assim, verso 2 do capítulo 1. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Peraí, pastor, como assim? Eu estou passando por provação e vou enfrentar com alegria? É exatamente isso que Tiago está dizendo. Quando você tem a dimensão clara de que provação não significa abandono, quando você compreende que provação não tem nada a ver com Deus virando as costas para você, você passa a entender as provações de uma outra perspectiva e de uma outra maneira. Por isso o Tiago está dizendo assim, olha, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Continua dizendo, verso 3, sabendo que a provação de vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ou seja, quando você é provado, você cresce. Quando você é provada, você melhora. Você desenvolve no coração perseverança. E ele diz assim, versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. As provações, as dificuldades que eu passei, me transformaram na pessoa que eu sou hoje. No momento que eu estava passando pela provação, eu sofri. Lágrimas saíram dos meus olhos. Eu passei por momentos que eu não queria ter passado.
Eu enfrentei dificuldades que eu não queria ter enfrentado. Mas hoje, da minha perspectiva, olhando para trás, eu vejo que eu sou o resultado de tudo aquilo que eu passei, dos encontros que eu tive, das lágrimas que eu derramei, das noites que eu fiquei acordado, dos sofrimentos que eu enfrentei e das lições que eu pude aprender com cada uma dessas situações. Eu tenho algo comigo, meus amigos, que Deus não erra. E um dia no céu, Ele vai me explicar por que as coisas foram do jeito que foram. E sabe qual vai ser a minha reação, a minha resposta? Concordar com Deus, porque Ele não erra, porque Ele fez aquilo que era o melhor por mim. Se Deus atendesse os meus pedidos do jeito que eu quero, ou se Deus escutasse todas as minhas orações com os clamores que eu faço, para que Ele agisse da maneira como eu acho que Ele deveria agir, Deus me transformaria em um delinquente. É exatamente isso. Há muitas coisas que eu peço para Deus que eu nem sei o que eu estou pedindo. Eu posso achar que hoje vai ser uma bênção para mim, mas como eu não tenho a perspectiva de Deus, aquilo que é uma bênção hoje, amanhã pode ser uma maldição. E por isso essa maldição do amanhã, Deus não quer para a minha vida. E Ele vai me poupar. E por isso Ele diz não no presente. Porque Ele pode dizer assim, Rafael, o que você está me pedindo hoje, amanhã vai ser ruim para você. Então a minha resposta para você é não. Eu não vou te dar. Eu não vou fazer. Ou eu vou permitir que isso aconteça na sua vida hoje, para que amanhã você esteja nos meus caminhos, para que amanhã você não se desvie, para que amanhã o orgulho não entre no seu coração, para que amanhã você não faça uma escolha equivocada muito pior. Então, Deus, Ele te poupa, Deus, Ele te protege e por isso Ele age da maneira como Ele age. Deus, Ele enxerga além do que nós enxergamos. Deus, Ele vê além do que nós vemos. E Ele sabe que as batalhas que eu e você passamos, por mais dolorosas que sejam, elas fortalecem o nosso caráter e elas fortalecem também o nosso propósito, o nosso objetivo e a nossa missão. Quando eu paro para reavaliar as dificuldades que eu enfrento, os reveses que eu passo, os problemas que eu muitas vezes tenho que lidar, eu tiro algumas lições para a minha vida. Deus usa essas situações para mostrar que o sucesso do reino não se baseia no sucesso da vida. Ou seja, aquilo que os seres humanos contemplam como sucesso, para Deus não significa nada. Aquilo que nós achamos que seria êxito, Deus vê de uma outra perspectiva. E nem sempre o êxito humano é o êxito divino. Nem sempre o sucesso humano é o sucesso divino. O crescimento de um perfil hackeado pode parecer um sucesso humano, mas não é o sucesso divino. Não é a perspectiva de Deus. Então Deus me ajuda a ressignificar a situação, a ver de uma outra perspectiva, a enxergar de uma outra forma. Porque o meu testemunho, a minha fé e a minha perseverança no meio das adversidades, elas se transformam num sermão ainda mais poderoso do que o meu testemunho de fé quando tudo está bem. Eu guardo algo comigo no meu coração. Deus é mais honrado pela minha fé quando eu permaneço ao lado dele, mesmo em meio às turbulências, do que quando eu permaneço ao lado dele apenas quando tudo está bem. Porque quando eu continuo com o Senhor, mesmo diante das tragédias, eu estou mostrando que nem altura, nem principados, nem potestades, nada e nem ninguém pode me separar do amor de Deus. Cada dificuldade, ela pode, ou melhor, cada dificuldade deve ser usada para o crescimento. Mas isso depende de cada um. Eu não tenho como fazer você crescer com a sua dificuldade, mas você pode crescer com a sua dificuldade. Você pode ler a sua dificuldade de uma outra forma, de uma outra perspectiva e usar tudo isso para o seu crescimento. As minhas lutas pessoais, elas acabam me tornando mais próximo das pessoas que eu ministro. Porque quando eu sofro um ataque hacker, eu estou mostrando para as pessoas que eu estou vulnerável como todas elas.
não é porque eu tenho um programa na televisão, não é porque eu estou pregando em diferentes lugares que eu não enfrente dificuldades, que eu não passe pelos momentos difíceis e complicados da vida. Compartilhando a minha vulnerabilidade, eu estou mostrando para você que a minha vida não são apenas flores, que também existem os espinhos, que também existem os dias maus, que também existem as dúvidas, os questionamentos, que existem também os dias e os momentos que eu não entendo a forma ou a razão como Deus age. Eu não apenas prego, mas eu também enfrento as batalhas e eu também busco forças em Deus. Ou seja, aquilo que eu falo no púlpito é aquilo que eu preciso viver na minha vida. Não é um discurso da boca para fora, mas é um sermão que primeiro alcança o meu coração. É um sermão que alcança primeiro a minha vida. Porque antes de falar para você, eu tenho que falar com Deus. Antes de preparar um sermão, eu estou pregando para mim mesmo. Porque o sermão que sai do meu coração é o sermão que primeiro entrou no meu coração. Aquilo que Deus comunicou comigo, agora é aquilo que eu procuro comunicar com você. Eu poderia olhar esse ataque ao meu perfil como um golpe, mas esse golpe não define quem eu sou, nem o impacto daquilo que Deus deseja realizar através do meu ministério. Eu aprendi a depender ainda mais de Deus. Eu aprendi a confiar ainda mais nele. E eu aprendi que não são as minhas ferramentas ou as ferramentas humanas, mas é a ferramenta e o poder do Senhor. Eu não sei quão longe esse canal vai chegar. Eu não sei quão longe esse sermão vai chegar. Eu não sei quantas pessoas vão acompanhar, eu não sei quantos vão compartilhar, eu não sei mesmo. Mas eu estou buscando forças no Senhor, resiliência em Deus para enfrentar as dificuldades e fazer dessa situação aparentemente difícil algo que se transformará uma bênção para o reino. Você que está neste sermão, nesse momento, você que chegou até aqui, saiba que Deus te ama, Ele se importa com você, tem um propósito e tem um objetivo para a sua vida. Pode ser que nesse momento a sua visão esteja nublada por causa das lágrimas que estão nos seus olhos. Pode ser que nesse momento você não entenda, pode ser que você nem compreenda, pode ser que você se sinta pequeno, vazio e solitário, mas saiba que há um Deus no céu que olha por você, um Deus que se interessa e um Deus que está disponível para transformar a sua vida. Por isso eu quero te convidar nesse momento a orar comigo. Deus querido Pai nosso, ao fecharmos os nossos olhos, abrimos o nosso coração ao Senhor, para que a Tua graça, para o Teu amor e a Tua bondade se faça presente em nós, para que sejamos transformados pelo Teu Espírito, contemplados pela Tua graça e que assim cada situação adversa se transforme numa bênção maior em nossa trajetória. Toma-nos em Teus braços de amor, permanece portanto conosco. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. A gente continua aqui, juntos nesse canal, ouvindo a palavra do Senhor, testemunho da graça e do amor de Cristo Jesus. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.